A luta continua. É isso que falou Davi. O assunto que eu trouxe para vocês fala do que estamos a falar aqui. Disse o rei Davi, e Filipe escreveu isso porque foram palavras do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, dizendo assim: ó tu que disseste pela boca de Davi teu servo. Atos 4, versículo 25. Porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Se levantaram os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Estão a entender? Não somente Herodes, mas também Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Só contra um homem. Não, o que vocês acham? Os povos, ou então as gentes bramaram. Gentes aqui são gentios. As gentes bramaram. E os povos pensaram coisas vãs. Viu? Aqui a diferença entre os dois povos. Os povos são os judeus e as gentes são os gentios. Os gentios bramaram e os povos pensaram coisas vãs. Os gentios bramaram, deram bramido, rugiram como leões. E os judeus israelitas pensaram coisas vãs. E nesta guerra, onde houve alianças, veja que os gentios e os povos não se topavam. Eram adversários. Não havia comunicação. Mas um dia acharam um inimigo comum. Entendeste, né? Eles acharam um inimigo comum. E fizeram pazes, fizeram alianças para combater o inimigo comum. Os gentios, os povos. Isso se manifestou através dos gentios que estavam em Jerusalém. Como Pilatos e o seu exército e o seu governo. E também Herodes. Entre Herodes e Pilatos não havia paz. Estavam de costas viradas. Mas, no tocante a essa matéria, teriam feito pazes, alianças, para poderem combater Jesus Cristo. Por isso, não foi somente Herodes que teria se levantado contra Cristo, mas também Pilatos. Não foram somente os príncipes, mas também os reis.
Ambos se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Se levantar contra o ungido de Deus é se levantar contra aquele que o ungiu. E nós sabemos, o ungido de Deus aqui é Jesus Cristo, nessa matéria. E nós sabemos que quem ungiu Jesus Cristo foi o Pai, Deus, como está escrito. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e andou fazendo bem a todos e curando e libertando os oprimidos do diabo. Também nós sabemos qual é a aliança que houve entre Pilatos e Herodes depois que andaram de costas viradas. Então se cumpriu as palavras de Davi, que os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor, se mancomunaram com os reis, fizeram aliança, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o Senhor dos exércitos e contra Jesus de Nazaré. E essa história se repete entre nós. Aqui está o ungido de Deus, o enviado do Espírito Santo, o enviado do céu. Aqui está o mensageiro da restauração, trazendo a mensagem da restauração. Aqui está o cumprimento da palavra de Deus. Estamos a ver os reis e os príncipes se mancomunando, ou então se juntando contra o ungido, contra o mensageiro. Vocês não podem ver como eles estão a trabalhar, ou como eles têm trabalhado. Isso não é de agora. Não aos olhos dos humanos, mas sim fora das telas, fora das câmaras, fora das populações. Estão a trabalhar ou têm trabalhado noite e dia para poderem impedir a obra da restauração. Por isso, as manifestações desse trabalho maligno são visíveis no mundo físico, como as perseguições e outras coisas aí que vocês já sabem. Mas não se esqueçam que o Senhor, aquele que está sentado no trono, está zombando deles, está lhes rir. Na sua ira, ele vai destorná-los. Na sua ira, ele vai machucá-los como um carro machuca, sim, os manolhos numa parede. Assim o Senhor está zombando deles, porquanto quem os congregou é o próprio Deus. Como está escrito a respeito de Faraó: eu te levantei para eu mostrar o meu poder a você e para que o meu nome seja conhecido em todas as nações. Então a história se repete. Incitados para a morte,